Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra bem amiga, bem sincera e bem honesta a você, pai, a você, mãe, neste momento. Infelizmente, e digo mesmo infelizmente, a igreja está sendo convencida de uma maneira muito errada por princípios e ensinos que, para mim, e de acordo com o que eu creio e que aprendi na Bíblia, está errado em relação às crianças. Nós estamos sendo ensinados que quando falarmos de Deus para as crianças, precisamos ter uma linguagem especial. É isso mesmo que a Bíblia nos ensina. Quando você encontra que foram alimentados homens, mulheres e crianças, será que essas crianças receberam uma mensagem diferente, especial, em linguagem própria do Senhor Jesus Cristo? Será que quando Deus nos ensinou, educa a criança no caminho que deve andar, Deus nos disse para nós criarmos um evangelho mais adocicado, mais especial? Será que as nossas crianças não entendem mesmo? Então por que as pessoas querem vir para dentro da igreja para ensinar as nossas crianças? Por que o mundo se preocupa em casar duas menininhas de 6 anos? Será que elas não entendem? Não compreendem? O mundo não pensa assim. O mundo está trazendo à vida das crianças ensinamento pernicioso, contra a palavra de Deus. E nós, igrejas, estamos naquela. Não, precisamos ter cuidado, as crianças não entendem, as crianças não vão entender o sermão do pastor. De onde você tirou isso? De onde foi tirada essa ideia de que criança não vai entender o sermão? De que criança não vai compreender o que está se cantando, o que está sendo ensinado, as orações que são feitas? De onde nós vamos tirar e de onde nós tiramos esses conceitos? Na Bíblia, não foi. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Será que Jesus queria dizer alguma coisa para nós quando disse estas palavras? Será que ele queria nos ensinar alguma coisa? Será que realmente as nossas crianças não sabem o que realmente querem? Deixa eu te contar um caso que aconteceu aqui em casa esta semana. Foi no dia 21 de setembro de 2022. A nossa netinha, com apenas 6 anos, a Camila, chegou para a avó dela e perguntou o seguinte, chegou para Marisa e perguntou o seguinte: vovó, o que teria acontecido com a humanidade se Adão não tivesse pecado? Foi exatamente usando estas palavras. Vovó, o que teria acontecido com a humanidade se Adão não tivesse pecado? Mas a Camila não pode, segundo os mestres em educação, em formação, em conhecimento humano, ela não pode ouvir um sermão que o avô prega, que o pastor da igreja prega. Ela é muito pequenininha. Ela é tão pequenininha que perguntou isso: vovó, o que teria acontecido com a humanidade se Adão não tivesse pecado? 6 anos. Mas a Marisa respondeu para ela, explicou para ela, e ela estava tomando banho, logo que ela saiu de banho, e logo que ela saiu do banho, a Marisa me falou sobre isso. Então eu fui conversar com a Cacá e tentar explicar para ela. Eu estava sentado aqui no computador, estava gravando mensagem, ela chegou do meu lado aqui, me abraçou, ficou comigo, e eu então falei com ela: sabe o que o vovô está gravando aqui, hoje, agora, nesse momento? Olha aqui. E eu abri a gravação e mostrei para ela um pedaço da gravação que eu estava fazendo sobre depravação total, que eu já mandei para você.
Mostrei para a Camila, com 6 anos, um pedacinho da gravação que eu estava fazendo sobre depravação total. E, obviamente, não usei esse termo, depravação total. Mas expliquei para Cacá que se Adão não tivesse desobedecido a Deus, se Adão não tivesse pecado, nós não teríamos nada de mal que temos hoje. Nada de mal que temos hoje. A gente não ia chorar, a gente não ia ficar triste, Cacá. Não teria gente passando fome e sequer iríamos morrer. Abraçadinho com ela aqui do meu lado aqui, fala, Cacá, sequer a gente iria morrer. Aí então a Cacá usou uma palavra muito interessante e me disse, vovô, se Adão não tivesse pecado, eu ia conhecer todos os meus ancestrais. Veja se isto, nos dias de hoje, é linguagem para uma criança. É sim, irmão. É sim, irmãos. A Cacá sabe com 6 anos o que são os ancestrais, o que é pecado, o que é morte. Exatamente quando nós estávamos acabando de conversar isso, a Marisa foi levar a Cacá para encontrar com a mãe dela, a Lídia, e ir para casa. Elas moram lá em Vila Velha, Marisa a leva toda noite na UFES, pega a mãe e vão para casa. E no carro, Camila disse para Marisa o seguinte, vovó, hoje o meu dia foi muito especial. É? Respondeu a vovó. Por quê? E a Camila então disse, é que o vovô conversou muito comigo. É que o vovô conversou muito comigo. E o vovô conversou sobre o quê? Conversou sobre o pecado de Adão. Eu falei com ela sobre o pecado de Adão, sobre o que o pecado faz na nossa vida. E nós achamos que as crianças não têm condições de aprender, de assimilar, de entender. Mas eu quero te alertar, irmão, quero te alertar, irmã, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, que não é você que vai dar a seu filho ou a seu neto a capacidade de entender, de compreender. Essa obra é do Espírito Santo. E você vai querer me dizer, vai querer me convencer que o Espírito Santo não está habilitado, Deus Espírito Santo não sabe como falar à sua criança, ao seu filho? Vai me convencer? Vai tentar me convencer disso? O que está acontecendo é que você e muitos estão dando mais ouvidos à voz dos especialistas humanos do que a voz do Criador do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, que é Deus. O que é uma criança? O que é uma criança? É com 14 anos? Com 16? É nessa idade que nós vamos educá-los, que nós vamos criá-los, que nós vamos instruí-los? Ou é com dias, com horas, com instantes de vida, fora do ventre? Orar no ventre já é tão importante. Orar com a formação do seu filho na barriga da sua esposa, na sua própria barriga, mãe, já é tão importante. Colocar a sua mãozinha aqui na barriga e orar com seu filho, que está para nascer, com sua filha, já é tão importante. Agora imagina, com dias, com horas, com minutos, com instantes de vida fora da madre. Imagina, com meses. Mas nós estamos ensinando inglês. Nós estamos ensinando música para as crianças. As escolas já são bilíngues, quase todas. Há uma grande preocupação em ensinar música para crianças novinhas.
Mas sobre Deus não, tem que ter uma linguagem especial. O pastor não está habilitado a isto. Deus não o habilitou. Quem é Deus para habilitar o pastor para falar para crianças? Tem que ser a tia, tem que ser o tio que fez pedagogia. Não. A Bíblia não foi escrita para adultos. Me mostra isso, me prova isso. A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus. E é ela mesma que me diz: ensina a criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso me faz lembrar o filósofo. Se não me engano, foi Platão que disse: dê-me uma criança e te devolverei um homem. Ou dê-me uma criança e te devolverei um guerrilheiro. Dê-me uma criança e te devolverei um prostituto, uma prostituta. Dê-me uma criança e te devolverei um ateu. Ou dê-me uma criança e te devolverei um eterno filho de Deus. O que é que nós temos escolhido? Por que você não está levando seu filho para a escola dominical? Ou por que você permitiu que o conselho da sua igreja ou o seu pastor acabasse com a escola dominical na sua igreja? Irmão, isso é muito sério. Você pode não gostar, vocês podem não gostar. Mas eu não estou preocupado em que gostem da palavra. É muito sério. Deus não me chamou para trazer palavras para agradar pessoas. É muito sério. Isso me faz lembrar da importância da escola dominical. Da importância da escola dominical para a vida do seu filho. Como foi importante para você, como foi importante para mim. Eu me lembro perfeitamente quando fazia mestrado lá em São Paulo, no Jumper. E nós estávamos numa determinada aula lá, no mestrado, eu falei, professor, mas peraí, eu saí de Vitória, eu vim de Vitória, saí de Vitória, ficando longe da minha família, longe da igreja, para vir aqui ouvir isso que o senhor está falando aí. Eu falei com o professor. Isso causou um mal-estar na sala, porque ninguém entendeu o que eu estava falando. Ele me perguntou, mas isso o quê? Não, falei, porque isso aí que o senhor está falando, eu aprendi na escola dominical. Quando eu era criança, eu aprendi isso na escola dominical. Como a escola dominical é importante na formação dos seus filhos. E eles vão confrontar, não como aquela advogada estava colocando, que vai ensinar que os ricos não entram nos céus, mas que o reino dos céus é para os pobres, e eles vão chegar em casa confrontar o pai e a mãe, vão confrontar o pai e a mãe, não! Eles vão confrontar quem ensinar para eles a serem desonestos, a serem prostitutos, a serem negacionistas em relação a Deus, à criação. Vão confrontar a palavra do Jô Soares, que disse que isso é conto de carochinha. Vão confrontar, porque eles têm base, foram criados, foram ensinados, mas quando crianças. Seu filho está estudando a Bíblia? Tem estudado a Bíblia? Onde é que está seu filho hoje, domingo, pela manhã na escola dominical? Por que você não levou a escola dominical? Está cansado? Mas agora de tarde não está cansado mais. Por que ele não foi à escola dominical e dormiu à tarde? Ou será que você que estava com preguiça? É sério, irmão, é sério, irmã. Os pais estão sendo absolutamente relaxados na educação dos seus filhos. Você pode não gostar de eu estar te dizendo isso. Você pode não gostar, e com certeza não está gostando. Mas eu estou sendo honesto com você. Leve o seu filho para a escola dominical. Ensine o seu filho. Pare, gaste o seu tempo. É muito mais importante você educar o seu filho do que o governo educar o seu filho. Que tipo de educação você acha que o governo vai dar ao seu filho? Aquilo que ele crê. E que nem sempre é o que você crê. Meus irmãos,
Meus irmãos, quando eu fico ouvindo a Camila me perguntar, eu me lembro também dos questionamentos de Lídia, quando era criança, nossa filha, filha única, questionando, perguntando. Importante perguntar, importante conversar, importante ter tempo, importante dedicar, importante inculcar na cabeça deles o que nós cremos, irmãos, o que nós defendemos, que só Jesus Cristo salva. Senão vai um Ricardo Gondim da vida aí dizer para eles que homossexualidade não é pecado, que eles não devem satisfação disso para ninguém. Se você não ensinar no caminho certo, alguém vai ensinar no caminho errado. Mas um caminho o seu filho vai trilhar, certo ou errado. E a responsabilidade é sua. É sua, é minha, é nossa. Não podemos nos ausentar, não podemos nos justificar pela falta de tempo. Não, o seu dia só tem 24 horas, como o meu, como o de qualquer um. Não são dias diferentes. Por favor, invista na educação de seu filho. E por que eu estou dizendo isso tudo para você? Por que eu estou mandando tudo isso para você hoje? É porque a partir dessa semana eu vou editar, como pastor, eu vou enviar uns pequenos vídeos conversando com as crianças. Conversando com as crianças. Você vai falar, pastor, mas a sua linguagem não vai atingir. Não, a minha linguagem não vai. A do Espírito Santo de Deus vai. E a minha oração é que Deus use um cara como eu, com tantos defeitos, sem preparo pedagógico, sem preparo psicológico, sem preparo humanista, mas que me use por graça e misericórdia para falar com as crianças e falar rasgado e falar como deve ser falado sobre o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem despertado em mim o interesse de fazer esse trabalho com as crianças. Os nossos adolescentes estão perdidos. Perdidos, a grande maioria está perdida, ou muitos estão perdidos. Frustrados, decepcionados, angustiados, viciados nessa porcaria desse celular, dessa internet. Não sabem conversar, se tirar um celular da mão de um adolescente, parece que arrancou a vida da mão dele, não sabe. Por quê? Talvez porque você, pai, porque você, mãe, não conversa com seu filho, não conversa com a sua filha, não senta. Não senta. Senta no chão, irmão. Vai passear com o seu filho, vai pro parque, vai andar de bicicleta, vai conversar com ele, vai ouvi-lo. Vai ouvi-lo. Ele precisa ouvir, ser ouvido. Precisa tanto de ouvir do pai quanto de ser ouvido. Faça isso. Invista na sua família. A gente faz muito encontro de casal. Que bom, que importante. Eu mesmo sou preletor de muitos encontros de casais. Mas por que nós não temos encontro de famílias? E agora, na eleição, querem botar família, Deus, família, pátria. Mas nós não estamos ligando para a nossa família. Família não é só marido e mulher. E cadê os filhos? E o cuidado com os filhos? Pregava lá na igreja presbiteriana de Flechal, no início desse mês, e dizia para os irmãos, por que os pastores não podem pregar para as crianças? Por que na hora da mensagem nós temos que tirar as crianças da igreja e levar para uma salinha, onde a tia... Por que o pastor não pode falar para as crianças? Isso me faz lembrar que eu estava pregando aqui numa igreja, aqui em Goiabeiras, aqui em Vitória. Na hora que o presbítero foi me dar a palavra lá, ele falou assim, agora as crianças com menos de 8 anos vão descer para a salinha, né, para ouvir a tia, enquanto o pastor vai pregar aqui. As crianças com menos de 8 anos. E eu preguei
quando eu terminei de pregar e o presbítero tomou a palavra de volta, uma criança pediu a palavra. Uma criança pediu a palavra. Essa criança devia ter 9, 10 anos. Pediu a palavra. E ela foi lá na frente da igreja e disse assim: meus irmãos, eu ainda não entendo. Presta atenção, irmãos. Não foi eu que disse, não. Uma criança de 9 ou 10 anos. Meus irmãos, eu não entendo. Por que vocês ficam pedindo as crianças para sair quando o pastor Ronaldo vai pregar? E todo mundo ficou assim, com os olhos arregalados, querendo ouvir. Ele disse assim: tudo que o pastor pregou, nós compreendemos perfeitamente. Qualquer criança é capaz de entender, de assimilar, de receber isso que o pastor pregou. Mas não. Está sendo imputado a você, está sendo imputado a mim que seu filho, que está com 7 meses, que está com 2 anos, que está com 5 anos, que está com 8 anos, não é capaz de entender a palavra de Deus. Porque quem vai explicar para ele é um humano. Não é obra do Espírito Santo. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo falando: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Quem vai trazer entendimento ao seu filho é o Senhor. Não é a minha palavra, ou a palavra do seu pastor, ou a palavra do pregador, é o Senhor. Eu sou absolutamente contra tirar as crianças dos cultos e levar para a salinha. Isto é fazer das crianças o que a Bíblia não me autoriza a fazer. E, infelizmente, com mais um aspecto negativo ainda, elas estão sendo levadas para aprender coisas que a Bíblia não diz. Como aquela professora na escola dominical, falando sobre a criação do mundo. Oh, mas vejam, meninos, como Deus criou as coisas tão bonitas. Como Deus criou as coisas tão perfeitas. Olha só o tucano, que coisa mais linda e coisa mais preciosa o tucano. Olha só as cores, olha a divisão das cores no pescoço do tucano, no seu corpo. Olha a perfeição do tucano. Obra maravilhosa de Deus, não? Pois é, disse aquela professora. Aí o diabo ficou com inveja e criou morcego. Meus irmãos, nós precisamos cuidar daquilo que está sendo ensinado para as nossas crianças. Por professores de escola dominical, por tias, por pastores, por todos. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Observe, converse com eles. Eduque o seu filho no caminho que deve andar. Eduque o seu filho no caminho que deve andar. Insta, fale, inculque, andando pelo caminho, na sua casa, ao deitar, ao levantar, inculca na cabeça dele a palavra de Deus, o ensino de Deus. Porque se você não fizer isso, o mundo não vai fazer, não. O mundo já está fazendo. O mundo está fazendo, e com uma dedicação para a qual nós temos que tirar o chapéu. O mundo vai ensinar para os nossos filhos coisas podres, nefastas, abomináveis a Deus, não a eles. Para eles tudo bem. Para Deus são abomináveis, são nefastas, são odiosas. Mas o mundo vai fazer isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se você achar conveniente, a partir dessa semana, primeira semana de outubro, ou semana que vem, a partir da semana que vem, primeira semana de outubro, toda semana nós vamos ter um vídeo falando com as crianças. Como dizia aquela minha sobrinha, que é isso de cocó?
Não, é galinha. Eu não sei falar cocó, mas a cocó é a galinha. Galinha eu conheço. E eu vou falar para o seu filho, eu vou falar para a criança sobre pecado, sobre salvação. Ou talvez vou comentar alguns fatos, algumas coisas que a gente tem conhecimento, que as crianças nos passam. Como aquela que virou para mim e falou assim: pastor, o senhor pode me explicar por que tem maldade no mundo? Ou aquela com seus 13 anos que chegou para a avó essa semana e disse: vovó, estou muito triste, porque lá na escola todo mundo faz bullying comigo, porque eu creio em Jesus. A gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa de olho aberto para isso. Abra o seu olho, pai. Abra o seu olho, mãe. Você que não está levando o seu filho na escola dominical, você que não está levando o seu filho nos cultos durante a semana, não, o pastor vai ensinar sobre doutrina, isso é complicado. Diga para Deus que é complicado. Deus não sabia o que escrever na Bíblia, que ele não sabia que ele escreveu a Bíblia só para adultos. A Bíblia não é um livro para crianças. Diga para Deus isso. E pague o preço da sua desobediência a Deus de não estar educando os seus filhos no caminho que ele deve andar. Que Deus assim nos abençoe e nos faça refletir, ficando ou não com raiva de mim por tudo que eu falei, mas que Deus nos faça refletir em tudo isso. Deus assim nos abençoe. Amém.